A prova de bala. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Carla Albuquerque, ao lado aqui do Thiago Pavinato. Nós vamos trazer para vocês o A Prova de Bala dessa semana. E o assunto que nós vamos comentar aqui é o que envolve a empresa, a Betzord, e a influencer, a Deolane Bezerra. O meio jornalístico ficou em polvorosa, né, com esse caso, né, e muitas pessoas querem entender o que está acontecendo, porque, infelizmente, muita desinformação foi trazida, né, para essa empresa, para a Deolane, inclusive para o próprio Tirulipa, que também ficou envolvido nessa grande confusão. Então, antes da gente começar, eu quero deixar bem claro para vocês que tanto a Deolane quanto o Tirulipa, eles não estão sendo investigados, mas sim averiguados pela polícia. O que acontece? A Betzord é uma empresa que está sendo investigada pelo Ministério Público. Eles deflagraram uma operação em 2021 para fazer uma investigação por um suposto esquema de pirâmides, né? A Betzord é uma empresa que vende cursos para ensinar a você a investir no mercado esportivo. Não é isso, Thiago? É isso. Em 2018... o presidente Michel Temer ele autorizou no Brasil o mercado privado de aposta esportiva. No Brasil, você explorar a loteria, explorar a rifa, explorar jogos de azar é contravenção penal há 82 anos. Desde a década de 1940, nós temos que só o governo ele pode promover atividades de aposta. Só o governo federal pode promover jogos de azar. No caso de rifas beneficentes, ainda assim com a autorização das autoridades, esse era o único caso de exceção. Então nós passamos aí da década de 40 até 2018, quase 80 anos, com o Brasil tendo uma legislação que proíbe os jogos de azar por empresas privadas. Bom, veio essa autorização assinada pelo presidente Michel Temer em 2018 e as casas de aposta esportiva se espalharam pelo Brasil. Muitas casas de aposta esportiva, cursos que ensinam a fazer aposta esportiva, cursos que ensinam a investir em aposta esportiva ou casas de aposta esportiva. Só que tem um problema aí, Carla. Em 2018, quando essa autorização do governo federal veio, ela deixou que a matéria fosse regulamentada por lei. Então a autorização foi dada, mas foi dada deixando em aberto a questão da regulamentação, ou seja, lei posterior deveria regulamentar o funcionamento desse mercado de apostas esportivas. E nós estamos em 2022, 4 anos depois dessa autorização, e nós ainda não temos uma lei que regule esse mercado. Então já fica a primeira pergunta: é lícito no Brasil você ter uma empresa que explore o mercado de aposta esportiva? Pode ser que sim, porque a autorização foi dada, ela só não é regulamentada, e pode ser que algum juiz, alguma autoridade encrespe, porque essa autorização depende de regulamentação e a regulamentação até hoje não veio. Então esse é o primeiro problema da empresa Betzord, e depois nós levantamos alguns outros conforme você vai nos trazer. Ou seja, né, quando a gente para pensar, a gente está vivendo aí um limbo jurídico, né, porque foi aprovado, mas não foi regulamentado. E aí você, de novo, é mais um problema que o Brasil vive de uma insegurança jurídica. Exato. Para as empresas. Pode ou não pode fazer? Essa é uma questão. Mas vamos entrar aqui na questão da Deolane Bezerra. Por que essa mulher está sendo averiguada? E aí, a gente precisa aqui ser honestos, né? Eu, particularmente, eu não conheço a Deolane Bezerra, eu passei a conhecê-la por conta de tudo isso que veio à tona, e nós fomos muito impactados, nós jornalistas, por essa questão, que todo mundo queria entender por que ela está sendo investigada, o que ela está fazendo de errado. E aí a primeira coisa que a gente se depara é que ela não está sendo investigada. Existe um erro jornalístico quando se coloca que essa mulher está sendo investigada, ela está sendo averiguada. E por que ela estaria sendo averiguada? Porque estão dizendo que ela está num esquema, né,
de propaganda enganosa, de fraude, de propaganda enganosa. E aí, eu vou aproveitar que hoje a gente vai usar e abusar do Pavinato, porque como ele é um homem das leis, né, ele é o nosso filósofo do direito, a gente vai tirar tudo dele, porque é isso que é importante. Quando a gente traz informação, a gente precisa entender que informação é essa que a gente está repassando, e ela precisa ser de fonte fidedigna. Então, vamos entender a questão da Deolane. Ela foi contratada por essa empresa, a Betzort. Vamos partir do princípio que ela é uma empresa lícita. E depois você explica, mesmo que não seja lícita. Ela contrata uma pessoa, uma influencer, no caso da Deolane. E a gente tem que deixar claro aqui que essa mulher hoje, ela é uma grande influenciadora, porque ela tem aí, ela consegue alcançar 6 milhões de 6 seguidores. milhões no Instagram, Só no Instagram, é. Mas as redes todas dela somam 14,5 milhões de seguidores. Ou seja, ela tem uma penetração assim que é realmente de te deixar de boca aberta, né? De queixo caído. Ela realmente chega em muitas pessoas. E aí o seguinte, ela foi contratada para fazer publicidade para essa empresa. Ela cometeu algum crime? Vamos lá, ela é mais vista que o jornal o Globo, né? Mais vista que o jornal Estado de São Paulo. A Deolane é uma advogada, uma influencer. Depois ela se envolveu em uma outra questão recentemente, que foi a questão de tirar foto junto com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e perder alguns dos seus financiadores, alguns dos seus patrocinadores. E agora ela volta às telas aí das redes sociais, às páginas dos jornais e das revistas eletrônicas ou físicas, como uma investigada, coisa que ela não é, em uma operação da Betzort. Deixa eu só corrigir aqui, claro. O nosso amigo, porque assim, são muitos MCs, né? Ela é viúva do MC Kevinho. Kevin. MC Kevinho, eu falei o quê? MC Kevinho. Ah, Kevinho. É porque tem o Kevin e o Kevinho. Ah, é o Kevin. Ela Tá é viúva certo. do MC Kevin. Bom, eu respeito, mas eu não sou um consumidor dos MCs, mas vamos continuar. Então ela tem aí uma penetração com o público muito grande, muito grande. E a gente precisa separar o produto da propaganda. A propaganda ela é de responsabilidade daquele que fornece o produto ou serviço. Quem fornece um produto ou serviço, ele é responsável pelo produto e pelo serviço e pela qualidade da propaganda. Ou seja, a propaganda é verídica ou a propaganda é falsa. Mas quem responde por isso é o dono do produto ou serviço. Quando eu contrato alguém para fazer a publicidade do meu produto, é como sempre aconteceu nesse mercado. Eu tenho um artista, um esportista, um ator, uma cantora, seja lá quem for, uma pessoa muito proeminente na sociedade, que passa credibilidade, que influencia, que as pessoas almejam ser iguais a essa pessoa para fazer propaganda desse meu produto. E nessa sociedade em rede que nós vivemos, o artista de ontem, o cantor, o esportista, ele tem sido substituído paulatinamente pelo influenciador digital. É claro que os nossos grandes artistas e esportistas também são influenciadores digitais. Basta ver o número de seguidores que eles têm nas redes sociais. Mas nós temos hoje pessoas que não são artistas e que influenciam muito mais. E a propaganda sempre foi o seguinte, eu, por exemplo, faço uma propaganda, Carla, de um creme, de um hidratante de pele, que eu não gosto, mas eu uso e peço para todo mundo usar. Vamos usar aí o caso da Xuxa e da Monange. Eu não sei se a Xuxa usava o condicionador Monange. Eu acho que não. Eu acho que a Fátima Bernardes, o Luciano Huck e a Angélica não gostam de determinada salsicha que eles fazem propaganda, mas eles fazem e garantem que é gostoso. Que responsabilidade eles têm sobre essa propaganda? No caso da salsicha não ser gostosa, no caso do hidratante não deixar a pele sedosa e macia e não atrair parceiros sexuais. Nenhuma. Essas pessoas, elas são como manequins, elas são objetos de propaganda. É o mesmo caso do influenciador digital. Quando eu tenho um produto que, a princípio, é lícito,
Ou seja, é legal no Brasil oferecer curso de apostas? É legal no Brasil eu fazer propaganda para uma empresa que ensina a investir em aposta esportiva? É legal, é lícito. Então eu posso fazer essa propaganda. Agora, se a empresa que contrata o influenciador para essa propaganda não tem fins lícitos, não tem fins jurídicos, ela esconde um crime por detrás de um produto legal, lícito, isso não é da responsabilidade de quem faz a propaganda. Isso não é da responsabilidade do influenciador. É de responsabilidade exclusiva de quem é dono do produto ou serviço, com um complicador que nós vamos falar mais adiante, né, que é a questão da forma de pagamento desse contrato. Mas aí, Pavinato, o seguinte, né? Ele contratou um influenciador, essa empresa contratou um influenciador ou contratou uma celebridade. O que as pessoas perguntam e o que, né, traz muitas dúvidas é que quando você é contratado para fazer uma determinada publicidade, você é pago por aquilo e depois eles vão veicular aquilo nos mais diversos canais. A questão é, ele está sendo pago para fazer a publicidade e, inclusive, colocar isso no seu canal que é privado. Vamos dizer, no seu canal de Instagram, ou no seu canal do YouTube, ou no seu canal do TikTok, em qualquer rede social que ele seja detentor ali. E aí, de novo, aí a gente está falando também dessa plataforma dos influenciadores e não somente da publicidade. Eu entendo que também não tenha nenhum problema. Eu vou até pedir para você explicar, porque, por exemplo, quando você faz uma determinada publicidade, você vai contratar um veículo. O veículo, ele não é... Que culpa o veículo teria por estar, né, colocando aquela publicidade daquela determinada empresa? Senão você... o veículo teria que checar todas as propagandas. Exato, a salsicha, claro. Será que ela é gostosa? Será que ela é nutritiva? O creme, será que realmente ele é hidratante? Essas apostas, será que são legais ou ilegais? Entende? Explica um pouco mais essa questão da própria plataforma. Porque a gente já entendeu que a pessoa ela está sendo contratada para fazer uma determinada publicidade. Para atuar. Mas ela está também usando a sua rede pessoal. Claro. Quando o Facebook começou, né, antes do Instagram até, eu costumava dizer que a rede social ela se tornou a coluna social de cada um. Cada um tem a sua coluna social, cada um sai no jornal o dia que quiser. Essa é a rede social. E aqueles que têm mais sucesso, que têm a vida mais interessante, eles acabam tendo a sua coluna social pessoal, mas lida por mais gente durante um tempo muito maior. Então, a plataforma, né, o canal pessoal, seja ele no YouTube, seja ele no Instagram, no Facebook, no TikTok, etc., é como se fosse uma revista, é como se fosse um jornal, é como se fosse um canal de TV, uma rede de rádio. Portanto, antes que eu contratava um artista para atuar na minha publicidade, também contratava o veículo, a revista, o jornal, o canal, a transmissora, para veicular aquela atuação. Hoje, com a rede social, com esse fenômeno dos influenciadores, é tudo um contrato só. O influenciador, ele é ao mesmo tempo aquele que atua na publicidade e aquele que veicula a publicidade, como se ele fosse também, além do ator, além do influenciador, além da peça de propaganda, ele fosse também o veículo de transmissão, a revista, o jornal, o canal, a transmissora. Então, vale aquilo que eu falei logo no começo. O único responsável pelo produto, o único responsável pela veracidade da propaganda é o dono do produto ou do serviço. Não é porque o influenciador veiculou aquele fato no seu canal, na sua página, seja lá onde for, que ele passa a ser responsável. Aí tem um detalhe, que esse detalhe é o que muda a figura da propaganda nos dias de hoje. Antes, quando eu tinha um jornal, antes, quando eu tinha uma revista, uma rede de TV, eu contratava um ator, um expoente para falar do meu produto, ele recebia um cachê, recebeu o cachê, acabou a relação dele com a empresa.
Ele não tem mais relação nenhuma. O produto é lícito? É legal? Está dentro do direito? É. Ele recebeu aquele cachê? Ele não tem nada a ver com aquilo. Na rede social, dependendo do tipo de contrato, nós podemos começar a questionar a responsabilidade também do influenciador. Mas veja, isso não é uma matéria, Carla, pacificada na justiça. Não é uma matéria que tem uma resposta na legislação. E isso ainda vai ser dado pelos tribunais quando um caso chegar lá adiante, no STJ, por exemplo. Se a Deolane, por exemplo, fechou um contrato com um preço fechado para fazer a propaganda da Betzord e veicular a propaganda da Betzord, por esse valor fechado, ela não tem responsabilidade nenhuma se o produto da Betzord esconder um crime contra a economia popular, porque é isso que o Ministério Público investiga contra a Betzord, um crime contra a economia popular. Agora, se no contrato dela nós temos uma remuneração vinculada ao número de matrículas ou ao número de contratos que os seguidores da Deolane fecham com a Betzord, ela passa a ter participação nos lucros, ela passa, de alguma maneira, a fazer parte do negócio. Então, com esse novo tipo de contrato, que hoje é possível com a rede social, porque você faz a propaganda e clica no link. Você clicando no link, faz a contratação no link, você sabe que aquele cliente veio de determinado influenciador. Então ele pode muito bem receber conforme o resultado da sua propaganda, coisa que não acontecia antigamente. E essa dúvida permanece em aberto. Se ela não recebeu o seu cachê da propaganda e da veiculação da propaganda de forma fechada, que é o que exclui Deolane de qualquer discussão sobre a licitude ou a ilicitude oculta no negócio da Betzord, se ela assinou um contrato em que ela participa dos resultados das vendas, nós vamos ter aí uma resposta que só a justiça vai nos dar no futuro. E aí, pessoal, o que acontece, né? Esse caso todo, ele corre em segredo de justiça. A Deolane afirma que aconteceu ali durante, né, a busca e a apreensão um abuso de autoridade. E aí, para vocês entenderem, a polícia ali tinha um mandado de busca e apreensão de celulares e computadores e de bens que foram adquiridos de forma ilegal. Era isso que a polícia tinha em mãos. O que acontece? A delegada que cuida, né, que está coordenando a operação que se chama Vale dos Reis, que é a delegada doutora Maria Corsato, ela deu uma entrevista para o SBT. E ela diz o seguinte, eu vou repetir aqui para vocês, né? Deolane Bezerra usa veículos de luxo comprados como forma de demonstração de sucesso na parceria com a empresa de apostas Betzord. Segundo a delegada, que preside o inquérito, os carros foram apreendidos pela polícia porque esses veículos adquiridos pela influenciadora seriam uma demonstração de ostentação na prática de crimes contra a economia popular. Ou seja, tem uma coisa um pouco esquizofrênica aqui, porque o mandado que saiu da justiça é a delegada está falando que apreendeu os bens por uma questão de que aqueles carros estariam sendo usados para ludibriar, né, os clientes, ou seja, mas não foi essa a ordem que a justiça deu. E aí, o que tem uma coisa importante deixar claro aqui para vocês, que os carros que foram apreendidos, tanto a Porsche como a Land Rover, tinham documento fiscal. Eles foram comprados de forma lícita, né? Eles não estavam no nome da Deolane. Mas eu vou pedir aqui também de novo para o Pavinato explicar um pouco mais, porque entra na questão jurídica, né? Ela deixou esses carros, estão no nome de terceiros. Mas, num primeiro momento, não existe nada ilegal você comprar um carro e não colocar no seu nome. Você pode colocar no nome de uma outra empresa. Eu sei que isso cheira coisa que não é muito boa. Mas, se tudo estiver correto, por exemplo, eu posso ter um carro e tá no nome do meu marido ou tá no nome da minha filha. Tem algum problema? Problema nenhum. Aliás, pode estar no nome de uma empresa, da tua filha, de um parente, de um amigo, você coloca no nome de quem você quiser. Não há lei que proíba isso.
O que acontece é que hoje em dia, qualquer transação que você faz com dinheiro vivo já soa estranho. Então o que eu vou fazer? Eu vou prender todos os carrinhos de feira das senhoras que vão à feira no domingo de manhã, porque elas pagam em dinheiro e não pegam nota. Então não pode ser feito assim. Não é crime ter um bem e o bem estar no nome de outra pessoa. Sou estranho? Sou estranho, mas não é nenhum crime. Isso não caracteriza a ilicitude da aquisição. E a ilicitude você só averigua depois do processo penal. E o processo penal ele só começa depois do inquérito, depois da investigação. O que aconteceu com a Betesword? Um dos influenciadores, uma das estrelas, né, das primeiras pessoas a fazerem propaganda da Betesword, ele veio a público falar que, na verdade, aquilo que se vendia por detrás desse produto aparentemente ilícito estava um esquema de pirâmide. O que é a pirâmide? A pirâmide é o esquema de Ponzi. Por que Ponzi? Porque quem inventou foi um italiano radicado nos Estados Unidos e no Canadá, de sobrenome Ponzi. O que acontece? Eu pego, por exemplo, eu sou uma pessoa, para ficar bem geométrico o exemplo, eu sou um. Eu pego duas pessoas, Carla, você e o seu... Vou pegar um amigo seu. Eu falo para você que se você me der 10 mil reais e o seu amigo também, eu consigo devolver para você em um mês, 20 mil, um lucro de 100%. Então, você me dá os 10 mil, seu amigo dá os 10 mil, mas aí eu coloco para eles a incumbência também de irem investindo em mais. Então, de 2 eu já tenho 4 e assim em progressão geométrica. Então é por isso que vai formando essa pirâmide, que parte de 1 e ela vai aumentando com esse diâmetro inclinado em progressão geométrica. Só que o que acontece? Não existe investimento e por isso a gente repete aqui, é muito importante educação financeira. Educação financeira falta, porque se tivesse educação financeira, o povo não caía nessa baboseira. Nenhum investimento no mundo, Carlos, estou falando no mundo, oferece um rendimento de 100%. Mas as pessoas caem porque elas têm ganância. Eu digo que 3 coisas pegam a pessoa humana: o medo, a fé cega e a ganância. Nesse caso de dinheiro é a ganância. Então a ganância cega, e quando não se tem educação financeira, você acaba acreditando num esquema desse, ainda mais quando se fala em jogos de azar, porque lida com a sorte, etc. e tal, as pessoas vão lá e colocam o seu dinheiro. Só que o dinheiro que elas vão receber não é um lucro, não é o resultado de um investimento bem feito, é o dinheiro dos outros 4 que acabaram de entrar. Então, quando a pirâmide ela para de crescer, as pessoas começam a parar de receber e todo mundo perde tudo. Tanto é que no começo as pessoas costumam receber esses juros absurdos, mas chega uma hora em que todo mundo perde tudo. E isso é um crime contra a economia popular, porque você coloca a vida financeira, a dignidade de famílias em risco. Então, quando surgiu essa denúncia, começou-se a especular sobre a licitude e sobre o fato desses cursos esconderem uma pirâmide, um esquema Ponzi, que é um crime contra a economia popular, que é um crime cuja competência para investigar e oferecer a denúncia à justiça é do Ministério Público Estadual. Então, o Ministério Público do Estado de São Paulo instaurou um inquérito que é uma investigação. E é por isso que ia se apreender celular, é por isso que ia se apreender computador, porque se está em busca de informação. No inquérito eu ainda não sei se um bem ele foi adquirido de forma lícita ou ilícita. Então essa apreensão feita na casa da Deolane, além de espetaculosa, o que por si já é antijurídico, porque toda investigação, de regra, deve ser sigilosa e o processo deve ser público. Então fizeram lá um grande circo, recolheram carros, disseram, uma Porsche que vale R$1 milhão. Carla, vamos imaginar que um curso da Betesword vale R$4 mil. Essa mulher tem 14 milhões de seguidores somando as suas redes sociais. Se 0,1% dos seus seguidores
compram o curso da Betzord, a publicidade dela já se pagou. Então, 1 milhão não é nada para se pagar por publicidade. Se ela recebeu um cachê fechado, de acordo com o número dos seguidores e uma ínfima porcentagem, estou falando em 0,1%, ela já faria jus a esse cachê e não teria nada a ver com a Betzord. Por isso que foi um absurdo essa apreensão dos bens da Deolane. É mais um episódio de abuso de autoridade, porque só o produto que vem da lavagem de dinheiro, o produto que vem do tráfico de entorpecentes, ele pode ser arrestado e isso fica para o Estado. Mas não temos nenhum processo, temos uma investigação e ela sequer é uma investigada. Não, e o que é muito... Por que a gente resolveu trazer também esse caso, né? Porque isso está acontecendo com a Deolane, que é uma mulher hoje, né, que tem um foco muito grande, né? A gente tem ali, as luzes estão sobre ela. Então, o que acontece? Mas isso pode acontecer com qualquer um de nós. Pode acontecer com qualquer um de nós pode estar envolvido nessa situação de abuso de autoridade, de desinformação jornalística, e isso é muito ruim. Infelizmente, mais uma vez, aí a gente vai falar aí de um jornalista, que é o Léo Dias, que ele já saiu, né, soltando em todas as redes dele, né, e no jornal que ele atua, dizendo que essa mulher estava sendo investigada, que o Tirolipa estava sendo investigado, e o Tirolipa é o filho do Tiririca, né. Agora, ele também, né, como diz o ditado, o pau que bate em Chico também bate em Francisco, porque o que acontece? Quando ele faz isso, inclusive a própria Deolane foi lá buscar lá atrás informação que o próprio Léo Dias também já tinha feito propaganda para a Betzord. Ou seja, essa empresa contrata aí, né, pessoas que têm aí um volume grande nas redes sociais. Ela pode ser uma celebridade, pode ser um jornalista, pode ser um jogador de futebol. Pode ser o Léo Dias. Pode ser quem quer que seja, né? Léo Trevas. E aí o que acontece? Ele traz essa confusão muito grande, ele traz esse grande mal-estar, porque, de novo, é uma investigação sigilosa, correto? Ela, de novo, ela não é investigada, ela está sendo averiguada, porque pelo que todos nós conseguimos apurar, para saber se ela tem alguma associação com essa empresa. Quem está sendo investigada é essa empresa. E aí, o Pavinato aqui já falou um pouquinho do esquema Ponzi, né? Esse é um esquema Ponzi que ele foi criado por um italiano, gente, em 1919, em Boston. Envolvia ali a troca de selos de correios por pedaços de terras. E aquilo virou uma febre. Muitos investidores começaram a colocar dinheiro nisso. Ele cria uma empresa, e é muito interessante o nome da empresa, que se chamava Securities Exchange Company. E o que ele prometia? 50% de lucro a cada 3 meses. Isso não existe. É bom demais, é mágica, todo mundo quer. Não adianta. Outro dia eu estava conversando com o Pavinato, eu falei, olha, eu não conheço uma outra maneira de ganhar dinheiro a não ser através do trabalho. Porque as outras duas são ou você ganhou na loteria ou você veio aí de uma família muito abastada. Mas caso contrário, você vai ter que trabalhar. A gente viu aí, né, você tem Steve Jobs, você tem Jeff Bezos, mas eles trabalharam muito, construíram as suas empresas e hoje são potências internacionais. Mas essas pessoas trabalharam. Requer trabalho, claro. Muito trabalho. Então, assim, você achar que você vai ganhar dinheiro de forma muito fácil, eu sinto muita dó dessas pessoas que caem nessas histórias. Num primeiro momento, que a gente aventou, né, o que a própria empresa fala, a Betzord, que ela está vendendo cursos. É o curso para dar curso para ganhar, né, dinheiro, é o custo do dinheiro. E o que acontece? Mas tem um comunicado da empresa, eu vou ler exatamente como ele foi, né, divulgado pelo advogado da empresa, que é o Dr. Wendel Rolim. Ele diz o seguinte: a Betzord tomou conhecimento que está sendo investigada por autoridade policial em inquérito originado para apurar o comércio de rifas. Leia-se a palavra, ele escreve rifas, nas redes sociais. A empresa está buscando as autoridades policiais para demonstrar que sempre atuou de forma correta e em estrito respeito às normas legais. Isso é um trecho, né, do comunicado dele.
Pavinato, pode fazer rifa? Se a rifa for esportiva, a gente cai naquela questão. A gente tem autorização da aposta do jogo de azar esportivo, mas isso não está regulamentado. Então, é uma pergunta que não se responde. Se essa rifa for esportiva, eu posso dizer que pode, posso dizer que não pode. Se ele teve uma autorização ainda com base nessa autorização que o presidente Michel Temer deu em 2018, sim, ele pode, mas a Betzord precisa ser uma empresa constituída para a finalidade de apostas esportivas. A pergunta é, ela é? Então, e aí o que acontece? É uma outra questão. A gente também foi procurar o que faz essa empresa, né? Como é que ela está registrada, né? Toda empresa, gente, ela precisa ter um CNPJ. Como nós temos o nosso CPF, a empresa tem o CNPJ, que é o cadastro dela junto à Receita Federal. Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Exatamente. E esse cadastro lá, você vai no seu contrato social, você vai colocar o objeto, né? Que é onde essa empresa vai atuar. Então, o que diz esse cadastro, né? Que essa empresa trabalha com tratamento de dados, provedores de serviço de aplicação e serviços de hospedagem na internet. É isso que consta lá. Então não, ela não pode fazer rifa. Então não, ela não pode vender cursos. Então não, ela não pode vender investimentos em apostas esportivas. Não, ela não pode. Mas o CNPJ é obrigado o influenciador que faz propaganda para uma empresa já reconhecida com essa finalidade conhecer o CNPJ da empresa? Não. Não. A pessoa que faz a propaganda não é obrigada a conhecer do CNPJ. Basta que ela saiba, o produto é lícito, o produto é legal? É. Então, a Betzord, me desculpe o seu advogado, mas ela não atua em estrito cumprimento da legislação brasileira. E o que acontece? Então, ela está fazendo algo que ela não deveria fazer. Quais são as implicações? Porque aí a coisa começa a ficar séria. Bom, porque se ela está fazendo algo que ela não poderia fazer, aí realmente a gente tem uma questão que envolve os consumidores, que envolve muito mais coisas, né? Porque ela usa uma empresa de fachada. E aí eu vou fazer uma pergunta, eu já fiz essa pergunta várias vezes para o Pavinato, mas é bom até para vocês terem essa resposta, né? O dono da empresa pode alegar que ele não sabia que ele não poderia fazer isso e estar fazendo? É boa essa pergunta é essencial. Muita gente fala, mas eu não sabia. Existe uma regra, né? É uma lei, é um artigo de lei. Faz parte, né? Quando eu fazia faculdade, chamava de Lei de Introdução ao Código Civil, mas hoje foi rebatizado das normas de introdução ao próprio direito brasileiro. Que lei é essa? Que obrigação é essa? Ninguém se escusa, ou seja, ninguém pode se desculpar de não ter cumprido a lei, alegando que não conhece a lei. Isso não existe. Você pode não conhecer a lei, mas você é obrigado a conhecer a lei. Se você vai empreender uma atividade profissional, você precisa conhecer. Você precisa de um advogado, você precisa de um contador. Você precisa se cercar de pessoas que entendam de um assunto para poder empreender sobre esse assunto. Quanto ao CNPJ, por que tem uma descrição das atividades? Tem uma descrição das atividades para fins de tributação. Então, muitas empresas, elas colocam na sua atividade algo diferente daquilo que elas realmente fazem para sonegar imposto, para recolher menos imposto, para colocar uma atividade cuja alíquota de tributos é menor. Ou seja, isso ainda esconde um crime tributário, que é da competência da Justiça Federal. Então, além do crime comum, que é o crime contra a economia popular, nós temos aí na cara um crime tributário. E aí, tem uma outra informação que é bastante relevante, né, até dos próprios usuários dessa plataforma, né? Então, aqui isso está no site do Reclame Aqui, que nós encontramos mais de 800 reclamações contra a empresa Betzord, né? E uma delas diz respeito à propaganda enganosa, não recebimento do prêmio e pedidos de reembolso, né?
algumas pessoas, inclusive, dizem que a plataforma nunca funcionou. Eles contratam lá um plano, né, que você vai ter um acompanhamento, um acesso, VIP. né, exatamente, 24/7. E nada disso funciona. Então, de novo, o que acontece? Aí a gente tem um outro problema que é o direito do consumidor, é isso, Pavinato? A pessoa, ela contrata 24/7, achando que é 24 horas por 7 dias, acaba levando 24 centímetros por 7 milímetros, né? É uma coisa ridícula. Sim, é um crime contra o consumidor. Então, além desse crime comum, que é possivelmente, né? Pode ser que o inquérito conclua pela inexistência de crime contra a economia popular. Certamente há um crime tributário. Mas aí, por essas reclamações, a gente também vê que há a possibilidade da Betzord ela ser processada por cada um dos seus consumidores individualmente ou pelo Ministério Público, porque o consumidor, ele é uma categoria pessoal protegida pela Constituição. Então, o Ministério Público, ele pode promover uma ação também com base em crime contra o consumidor. Mas, repito, se for de fato um esquema de pirâmide, né, de que adianta uma ação se o dinheiro não existe? Porque o dinheiro da pirâmide ele é utilizado para os fins pessoais dos bandidos, para que eles possam viver as vidas nababescas deles e para pagar investidores mais antigos. Quando a pirâmide para de crescer, todo mundo perde. Todo mundo perde. E aí você pode ganhar na justiça, mas é o famoso ganha, mas não leva. A vitória de pirro. É uma coisa muito triste, porque as pessoas que geralmente ingressam nesses esquemas são pessoas com menor grau de educação formal e, especialmente, menor grau de conhecimento do mercado financeiro. Eu estou repetindo muito que precisa de educação financeira nesse país, Carla? Não, precisa muito, gente. Vocês, assim, essas facilidades, né? Porque, assim, você olha ali a vida da Deolane e fala, nossa, eu quero ter uma vida igual a dela, eu quero ter uma vida igual a de um jogador de futebol, eu quero... Gente, independente de qualquer coisa, essas pessoas também trabalham muito. Tá? A gente não vai entrar assim, olha, eu gosto do que ela faz ou não gosto do que ela faz. Mas ela se dedica, ela está lá, ela está investindo tempo, ela está investindo, inclusive, dinheiro dela. Ela vive 24 horas para aquilo. Então, assim, mas eu quero ter igual, então você também tem que trabalhar igual ela está trabalhando. Não adianta achar que você vai comprar um curso desses ou você vai comprar uma rifa dessas e você vai ficar rico. Porque é assim, é só você conversar com os economistas que estudam, inclusive, as apostas, né, da loteria esportiva. Esse é dificílimo de ganhar, é muito difícil. Tem pessoas que ganham? Tem. É fácil? Não. É muito difícil, gente. Então, a melhor coisa que você tem a fazer é o que ele falou, guarde seu dinheiro e vai investir em algo que, sabe, que seja mais produtivo. Vai investir em algo que faça você ir para frente e não investir nessas coisas que realmente, eu não vou dizer aqui que é uma picaretagem, porque eu não quero ser leviana, mas eu, Carla, jamais colocaria um centavo de dinheiro em nenhuma dessas coisas que dizem, olha, em 3 meses você vai ficar rica. Isso não existe, não existe, não existe. Senta um pouquinho, aí abre ali o Instagram dos economistas, escuta o que eles estão falando. Não é possível. Onde tem podcast de tudo. Exatamente. Se fosse possível, gente, teríamos vários milionários. A gente encontra muita gente ganhando dinheiro, mas tem muita gente ganhando dinheiro através do seu trabalho. Agora, e não fazendo apostas enlouquecidas, né? Coisas que não existem. Enlouquecidas em coisas que não existem, exatamente. Entendeu? Porque, assim, além de tudo, não existe. Não, eu apostei um dinheiro na loteria, pode ser que eu ganhe. Olha, posso ter muita sorte, vou lá e ganhei. Aquilo é real. Né? Se você ganhar, você vai lá na Caixa Econômica, você vai retirar aquele dinheiro para você. Agora, tudo o resto, gente, isso não é muito bom, né? Antigamente tinham aqueles e-mails, lembra? Que sempre vinha alguém, sim. né? O milionário da África. Da África ou da Arábia, que ele tinha uma proposta incrível. Era só você colocar um pouquinho de dinheiro que você ia ganhar $1 milhão. Gente, aquilo era o maior golpe. A gente sempre tem golpista na história. Não, e não era só golpe para pegar o seu dinheiro. Aquilo é uma coisa chamada de phishing, né? Os hackers ensinam isso pra gente. Você clicava ali, automaticamente eles dominavam seu computador para pegar seus dados,
colocar ali determinados vírus para repassar outras coisas. Essa coisa muito boa, olha, clica aqui que você vai ganhar uma passagem grátis para ir conhecer a Disney. Mentira, ninguém vai te dar uma passagem grátis para ir para a Disney. A não ser que você esteja fazendo uma publicidade para alguma agência de turismo da Disney e tem aí uma rede, né, que você consegue influenciar muitas pessoas. Mas agora eu vou fazer uma outra pergunta. Hoje a gente vai abusar do Thiago aqui. Deixa eu só fazer uma observação que eu acho engraçado. A gente vê a Deolane, ela é vítima, né, de desinformação. Agora, é engraçado como a vítima da desinformação também desinforma. Porque ela já se utilizou desse episódio do Ministério Público de São Paulo, dessa apreensão, que foi, repito, abuso de autoridade, foi abusivo. O que ela passou, ela não deveria ter passado. Mas ela usou isso para promoção política, né? Ela disse que bastou ela colocar uma foto ao lado do ex-presidente Lula, que tudo isso começou a acontecer, né? Então, ela é vítima da desinformação que gera abuso de autoridade, da desinformação jornalística, mas que também aproveita aquilo para fazer uma propaganda política de desinformação, porque o Ministério Público é do Estado de São Paulo, não tem nada a ver com o governo federal. Se ela estivesse sendo perseguida pelo governo federal, ela estaria debaixo aí da Receita Federal, do Ministério Público Federal, que também é independente do governo, do Poder Executivo, mas não há nada que ligue o governo federal ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Então é a vítima da desinformação se aproveitando para fazer propaganda política, desinformando um pouco mais, e quem paga o preço por isso é o público. É o público que é enganado na propaganda, é o público que é enganado por uma notícia, é o público que é enganado por uma propaganda política. Isso é muito ruim, esse mar de desinformação, isso precisa acabar. Mas aí tem um outro dado aqui que é muito bom também. Porque o que acontece? O jornalismo, ele precisa ter liberdade, né? A liberdade de imprensa, isso é muito importante. Isso é que torna a nossa nação, inclusive, ter força, ser uma potência. Porque uma imprensa que não é livre, logo nós temos uma nação que está amarrada também. Mas o que acontece? Uma coisa é você ter liberdade de informação e liberdade de imprensa. Outra coisa é você vender desinformação. Eu vou lhe fazer uma pergunta, e quando eu disse que a gente ia abusar hoje do Pavinato, a gente vai abusar bastante, para a gente tirar muitas dúvidas aqui hoje. Quando o Léo Dias solta uma matéria dizendo que Deolane está sendo investigada e isso, começa a trair aquele furdunço para cima dela, e na verdade não é nada disso, ela está sendo averiguada, ele está criando uma matéria mentirosa. Difamatória. Ele pode responder por isso? Ele pode responder criminalmente pelo crime de difamação. Se ele fosse assertivo no crime, né, se ele dissesse que ela cometeu um crime também por calúnia. E claro, ao lado desses procedimentos, que são procedimentos criminais, que vão lá colocar uma penalidade de detenção, ou seja, da perda da liberdade pessoal, mais pagamento de multa, ou se o réu é primário, serviços sociais, ele certamente responde pelos danos morais e danos materiais, dentre os quais lucros cessantes. Eu vou explicar o que é isso na esfera civil. Então vamos lá, a esfera penal, criminal, é para quem fez algo errado perder a liberdade, pagar uma multa, ser condenado na sua liberdade. A esfera civil serve para que aquele que andou mal responda no seu bolso, que é onde dói mais. Se por conta dessa notícia do Léo Dias, ela teve que gastar com advogados, ou ela incorreu em perdas materiais, ele responde por danos materiais. Se ela parou de receber um valor que ela recebia de um contratante irregular por conta dessa notícia, ela pode processá-lo por lucros cessantes, ou seja, o direito, o dano material futuro. Era um valor financeiro que estava certo durante determinado período e que não vem mais por conta da notícia. E claro, porque ele avacalhou com a dignidade, com a imagem, com a reputação da Deolane, ela também tem direito a reclamar danos morais contra o Léo Dias.
Ou seja, não dá para ele chegar e falar também, né? Não, mas eu não sabia a diferença de investigação e averiguação. Gente, se você quer trabalhar com jornalismo investigativo, se você quer trabalhar nessa área policial, o mínimo que você tem que saber é a diferença de uma coisa e de outra. Mas como o Pavinato aqui já mesmo explicou, não tem essa história, isso é conversinha para boi dormir. A imprensa livre, ela é essencial para a civilização. A imprensa livre é essencial para a democracia. A imprensa livre é livre para falar tudo, mas é livre para falar tudo conforme a verdade dos fatos ou conforme o estado de conhecimento verdadeiro da coisa que se noticia. A imprensa não é livre para inventar coisas. Nenhum jornalista, nenhum influenciador, nenhuma liberdade, nem de expressão, nem religiosa, nem artística, nem de imprensa, nenhuma liberdade que decorre do direito fundamental da liberdade da pessoa humana, nenhum direito de liberdade dá o direito de desrespeitar. Desrespeitar é causar um prejuízo a alguém por faltar com a verdade. A liberdade jornalística, se ela vai noticiar um crime, é porque ela averiguou o crime. Esse é um problema da nossa sociedade em rede. Antes, tinha-se que esperar, né, o jornal rodar, o jornal da noite ser gravado, a revista sair no final de semana. Hoje, com essa questão da rede social e também dos sites, ganha quem tem mais cliques. Então deve haver uma produção frenética de notícias inúteis, de notícias requentadas, e com isso, não é, o mercado jornalístico, ele também acaba não responsabilizando os seus profissionais, que são da responsabilidade das plataformas, dos jornais, etc. Ele acaba não se importando muito com a falta de seriedade dos profissionais, porque ele está gerando ali conteúdo para clique, ele está gerando conteúdo vazio. Então, essa sociedade virtual que a gente vive, ela acaba incentivando um pouco esse tipo de notícia irresponsável. Mas ninguém é livre, ninguém é livre. Ninguém tem o direito de ser livre para ser irresponsável. Porque se eu penso em justiça, eu penso em responsabilidade. Então eu não posso pensar em uma sociedade justa, nem uma sociedade conforme o direito, que permita que os seus atores, os seus sujeitos sejam irresponsáveis. Não há liberdade para a irresponsabilidade. Hoje eu estou deixando ele falar bastante, porque ele está dando um show aqui. Assim, gente, alguém precisa botar um freio nesse senhor, né? Nesse Léo Dias, Léo Trevas. Né? O Pavinato que está chamando de Léo Trevas. Porque o que acontece? Dois casos já. O primeiro da Clara Castanho, o outro envolvendo a Deolane, e tem muitos outros aqui que a gente nem vai trazer, mas é o seguinte, isso não é um bom jornalismo, não é? Isso é uma coisa de fofoca, uma coisa maldita, mal investigada, traz um mal-estar, confunde tudo, atrapalha inclusive as investigações policiais. Porque ele tem todo o direito de querer trabalhar com esse jornalismo, ele tem todo o direito de querer trazer essa informação para as pessoas, mas ele tem que gastar tempo apurando. Gente, isso demora, dá trabalho, muito trabalho. A gente que trabalha com isso aqui, a gente sabe disso. Você tem que ali fazer um corpo a corpo, entender o que está acontecendo, conversar com vários advogados, para não sair falando bobagem, não sair disparando fake news e desinformação, porque senão você cria, né, aquela situação. No fundo é só, sabe, você joga uma panela, né, de feijão quente em cima da cabeça das pessoas e sai correndo e deixa todo mundo gritando. O que está acontecendo? Não é isso. Eu tenho saudade do Nelson Rubens. Não, tá faltando. Eu tenho saudade do Paulo Francis. Que fazia um jornalismo ali que a gente respeitava muito. E, inclusive, do próprio Nelson Rubens, que fazia trazia uma fofoca de qualidade um pouco melhor. Mas, assim, não é só fofoca que eu tô falando, que é onde ela tá cortando o cabelo, se ela mudou a cor do cabelo, isso. Gente, a gente tá falando de crimes. E essas coisas precisam ser muito bem apuradas, muito bem investigadas. Tem outras pessoas. Se essa empresa, e o que o Pavinato falou, essa empresa está sendo investigada. Pode ser que no final da investigação não dê em nada. E aí a gente está acabando com a reputação de pessoas. A gente já viu a imprensa fazer coisas muito erradas.
Vamos lembrar aqui de novo da escola base. Eu não estou dizendo que é a mesma coisa, mas a gente sai dando tiro para todo lado só para vender jornal, ganhar like, e é isso, e desinformar as pessoas. A gente tem que esperar. Terminou a apuração, vai sair ali todo o final do processo, ou eles são culpados ou eles não são culpados. Caso sejam culpados, eles vão responder por isso. Não é isso, Pavinato? Espera-se que sim, especialmente na esfera civil, porque as penas de calúnia e difamação, elas são muito baixas. Hoje nós não temos mais também a lei de jornalismo, que era uma lei importante. Eu acho que essa lei ela foi irresponsavelmente tirada do ordenamento jurídico pelo Supremo Tribunal Federal. A lei de jornalismo faz falta sim no Brasil. E não é uma lei que regulava, que amordaçava a imprensa. Ela era uma lei que definia a responsabilidade do jornalista, e responsabilidade não por aquilo que ele deve ou não falar, mas responsabilidade para dizer o seguinte: você tem que buscar a verdade, você não pode ser leviano. Se você for leviano, você responde. Se você for leviano, repetindo a leviandade de outro, você tem que citar quem é esse outro. Então, ela tinha um esquema interessante de responsabilidade. Hoje nós não temos nada. Hoje nós temos um mercado que prefere apostar na irresponsabilidade para manter o número de cliques, porque não está fácil sobreviver nessa selva que é a sociedade virtual. E nós perdemos também, até com a queda, né, da necessidade do diploma de jornalista para que se exerça a profissão de jornalista, nós temos qualquer pessoa se intitulando como jornalista e se arvorando atrás da liberdade jornalística para cometer irresponsabilidades. E eu repito, mesmo que não haja necessidade de diploma, mesmo que não exista mais a lei de jornalismo, a lei, a Constituição, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, quando falam que a pessoa humana tem direito à liberdade, ela não diz que a liberdade comporta irresponsabilidade. Muito pelo contrário. Só existe liberdade enquanto a ação for responsável. Então, gente, é assim, para que fique tudo muito claro, né? Assim, nem eu e nem o Pavinato, nós não conhecemos a Deolane tampouco. Nem a Beth Zordi. Nem a Beth Zordi, assim, nós não temos nenhuma ligação com essas pessoas. Mas a gente aqui se preocupa muito com a questão da informação e com a questão da justiça, né? Porque o que aconteceu com ela pode acontecer com a gente também. Então, que fique claro, essa mulher está sendo averiguada, ela e o Tiro Lipa. São averiguados, eles não são investigados. A gente acredita que teve ali um abuso de autoridade policial? Também concordo com o Pavinato que sim. Não deveria ter sido feito o que foi feito. Mas cabe ali agora para que, né, eles têm bons advogados. Exato. Que vão ali fazer as devidas reclamações. Essa empresa Beth Zordi, ela está sendo investigada, né, por aí, por um possível esquema de pirâmide. Caso isso seja comprovado, eles vão ter que responder ali para a justiça. Muitas pessoas vêm reclamando da empresa. Por mais que seja triste tudo que o Pavinato contou aqui em relação à defesa do consumidor, se você está se sentindo lesado, você precisa entrar com uma ação na justiça, você precisa reclamar. Não existe uma outra saída. Agora, eu acho que a coisa mais importante que eu acho que a gente tem que deixar nesse programa de hoje é: gente, não acredite nesse tipo de publicidade, nesse tipo de propaganda. Não existe. Não existe. Vou repetir aqui 1 milhão de vezes. Não existe nenhum investimento que você vai botar um dinheiro hoje, você vai ganhar 50% do dinheiro que você colocou em 3 meses. Olha, só Deus faz milagre. Só Deus faz milagre. Ninguém além de Deus faz milagre. Então, se alguém te promete um milagre financeiro, um milagre... Não acredita. Só Deus faz milagre. Se estão te prometendo milagre, é maracutaia. E Honoré de Balzac já dizia, grande Honoré de Balzac, por detrás de toda grande fortuna existe um crime. Não queira ser um criminoso, porque se você quer ter uma fortuna, trabalhe para tê-la. Sim, e sabe,
faça bom uso do seu, sabe, suado dinheiro, porque toda vez que você pensa no teu dinheiro, e eu acho que eu gosto muito, isso foi um economista que me ensinou a pensar, né? Pega quanto você ganha por mês, e aí o quanto você quer gastar ou investir em determinada coisa. Quantas horas ou quantos dias da sua vida, do seu trabalho, aquilo significa. Então, quando você pega e você dispõe de um determinado dinheiro, das suas economias, para entrar numa aventura, você está dispondo da sua vida. Da sua dignidade. Exatamente, da sua dignidade. Não abra mão da sua dignidade, porque ela é muito cara. Ela é muito cara. E o arrependimento depois é o seguinte, é uma dor de cabeça você conseguir ter aquilo de volta. Bom, gente, a gente aqui falou hoje muito da Beth Sorge, da Deolane. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Eu puxei aqui uma sardinha aqui com o Pavinato para que ele nos explicasse bastante coisas da questão jurídica, né? Porque eu acho que fica a dúvida do que estava acontecendo e eu acho que a gente precisa lutar e acabar contra a desinformação e contra as fake news. Pode postar. É isso aí, uma aposta aí de coração. Gente, então a gente aguarda vocês para o próximo A Prova de Bala na semana que vem. A Prova de Bala. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.